noite, Vale do Paraíba. Estamos começando o nosso programa das 6 desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2018. É a semana do carnaval, né? Muita gente aí na expectativa, o pessoal das escolas de samba correndo para poder terminar as fantasias e alegorias, né? Essa semana, no sábado agora, tivemos o Vai Quem Quer aqui em Taubaté. Ao que me consta, até enquanto o bloco estava tocando, estava tudo bem. Depois tiveram aqueles probleminhas de sempre que a gente fica triste em saber, né? Que teve sempre alguma confusão, uma briga na avenida, nada de substancial, até não estamos vendo e ouvindo tanto registro assim, mas sempre tem um ou outro que é um espírito de porco que acaba indo para acabar com a festa, né? Mas vamos lá, vamos continuar o carnaval com alegria, com saúde, com harmonia, né? No Taubaté começa sexta-feira já aí com o desfile da Integral Folia, antiga Metra, e no sábado tem os blocos de São Luís, entre eles o da Maricota, e no domingo é o dia do desfile especial, né? Desfile do ano também do grupo de acesso e dos blocos. Começa com o Bloco Imperial, Dragões, na sequência Santa Fé, Estiva já pelo grupo especial, Parque Aeroporto, Mocidade Alegre e por último fechando o desfile no domingo, Império e Boêmios do Morro, né? Que todas as escolas tenham sucesso na avenida, que ganhem realmente aquela que for melhor, que apresentar o desfile mais adequado ao enredo, etc e tal, nos 60 minutos de desfile. E nós da TV Cidade estamos torcendo sempre que o carnaval Taubaté possa melhorar. Mas, e você também que vai curtir, vai se divertir, né? Também que possa também ter muitas alegrias. Hoje é dia 5 de fevereiro, hoje é dia do datiloscopista. Nossa, é uma palavra que sempre trava a língua da gente, né? Mas um abraço a todos que são da profissão. É uma profissão, às vezes, conhecida pelo grande público, mas também mandamos nosso recadinho a esses profissionais que estão sempre atuantes aí na área. Falar em atuantes na área, eu estou recebendo agora no nosso programa das 6, ele que é atuante em várias áreas, né? E se propôs a atuar em uma área que é delicada de se falar, mas que, se bem feita, tem muito resultado, né? É o investimento, as políticas públicas voltadas à criança e adolescente. Eu recebo o bacharelando em Direito, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Higor Cauê de Souza Oliveira. O nome é quase um trabalhinho também, né, Higor? Boa noite, primeiro. Boa noite a todos, boa noite, André, boa noite àqueles que nos acompanham pela TV Cidade. É uma alegria a gente estar aqui participando desse grande espaço, porque isso é mais um dos trabalhos de promoção daquilo que é o processo democrático da participação social, e especial agora para tratar de Conselho Municipal, e no meu caso, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Bom, muita gente ainda não sabe, o Higor, ele é o presidente, né? Eleito democraticamente pela sociedade civil, pela representação civil e por membros indicados pelo poder público também, né? A chapa única e aclamada desde o dia 9 de janeiro, quando os conselheiros tomaram posse, quando nós tomamos posse, porque eu também sou do Conselho Municipal, na suplência, mas estamos aí para oferecer a nossa humilde contribuição. Mas não veio o caso da nossa participação, e sim o contexto geral, né, Higor? Higor, durante a sua posse, você elencou, né, algumas prioridades para se trabalhar. Até nós fizemos o registro aí, passamos na nossa emissora, mas eu gostaria que você deixasse claro para as pessoas que estão em casa, para o grande público que nos acompanha tanto em Taubaté quanto na região, que prioridades são essas hoje que as crianças e adolescentes têm aqui na nossa cidade? A nossa cidade, ela conta aí com mais ou menos cerca de 25% da população criança ou adolescente, né? E isso dá um número aí em torno de quase 70 mil pessoas, em média, ocupando, né, esse espaço. As nossas prioridades, em primeiro ponto, a política de assistência à primeira infância. Por quê?
A primeira infância é aquela que se ocorre desde os 0 anos de idade até, em média, aí, aos 12 anos de idade, quando se inicia a adolescência. Essa primeira infância, esse primeiro período, e principalmente o período da após-gestação, né, que a criança nasceu, é um período que requer mais cuidados, que é o período que mais tem óbito no município. Então, uma das prioridades nossa é a atuação em prol das políticas que tratam especificamente a primeira infância. Que políticas são essas? Por exemplo, a política de creches. Hoje nós sabemos, na realidade do município de Taubaté, que embora haja dotação orçamentária, previsão da lei orçamentária, mas não foi construído, por exemplo, para o ano 2018, a abrangência de que todas as crianças que estavam sem creches irão ser incluídas na creche regularmente. Isso significa dizer que nós temos quase 3.000 crianças, publicado na própria página da Prefeitura Municipal de Taubaté, quase 3.000 crianças que estão sem creche, sejam elas do maternal e sejam elas do ensino fundamental 1. E isso é preocupante do ponto de vista da garantia de direitos, porque se trata de uma política pública essencial, que é a educação. E a educação básica voltada para o indivíduo que necessita especificamente de uma atenção básica, e essa atenção vai influenciar no seu processo de cognição, ou seja, o processo de aprendizagem, o processo de sociabilidade, o processo de construção até da questão da participação pública começa desde o processo da creche, né? E aí o que eu sempre reforço que uma das prioridades nossas é tratarmos em parceria com o Conselho de Educação, cobrarmos a execução da Secretaria de Educação das fiscais, das metas orçamentárias para a implementação e ampliação do acesso ao ensino fundamental e especialmente integral, mas suprir primeiramente essa demanda da creche. É importante a gente notar esse tema polêmico sobre a creche e já fazer um destaque que a atual Secretaria de Educação, né, na conjuntura da gestão do prefeito municipal, já colocou no plano orçamentário que eles querem fazer ampliação do ensino médio, e é importante a gente notar que a lei fala que a competência ela é compartilhada, mas mais exclusiva, vamos dizer assim, de uma linguagem mais popular, mais que exclusiva da Secretaria de Educação. E aí o que a Prefeitura fez? Ela quer ampliar o ensino médio para poder receber verbas nacionais que são direcionadas ao ensino médio, que teoricamente não é de competência dela exclusivamente, mas a sua maior parte é do Estado, e ela quer fazer isso de que forma? Criando anexo à escola professor Ezequiel de Souza. E aí nós, o Conselho, iremos sim se posicionar, porque enquanto se cria vaga no ensino médio, nós temos uma problemática da política pública da criança e adolescente na creche. Por quê? Creche não é de competência do Estado na gestão da educação. E isso vai gerar o quê? Que crianças vão continuar fora da creche. Então, uma das metas é essa política voltada para a primeira infância. Outra meta que a gente tem que discutir é a respeito da desburocratização do acesso das entidades e também das pessoas às entidades. Essa meta está pautada na questão de nós informatizarmos o sistema, nós mapearmos a rede de atendimento, o fluxo de atendimento social para criança e adolescente, pautado principalmente na facilitação, mas não, lembre-se, facilitar não significa descumprir a lei, mas nós fazemos cumprir a lei de forma mais clara, palpável à população. E que lei que eu estou falando? A lei do marco regulatório, que é uma lei específica federal que prevê a possibilidade de convênios das organizações não governamentais e essas entidades que atendem criança e adolescente a pleitear, por exemplo, a verba do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, essa é uma ação. Nós editarmos cartilhas, planejarmos atuações que vá auxiliar as entidades no sentido do que? De diminuir a burocracia e facilitar a interpretação dessa lei para que cada vez mais possamos atender o maior número de crianças e adolescentes no município de Taubaté. Outra meta é que isso é bem claro para uma gestão, né, que começa, uma gestão nova, com uma nova roupagem, mas de conselheiros excelentes e que vem da experiência trazida por outra gestão do Conselho, é a meta de nós propagarmos as atividades do Cmdca. Isso significa dizer que a atividade do Cmdca ela vai ser ligada junto à sociedade. De que forma? Por meio de rede social, por meio de jornal, por meio da televisão, esse espaço
espaço que a TV Cidade nos abre, tudo isso para que possa aproximar as políticas públicas da própria sociedade, porque sociedade, você é responsável também pela criança e adolescente na atual conjuntura em que vivemos. E mais outra meta é também internamente nós fazermos uma avaliação das documentações que existem lá, nós digitalizarmos todos esses documentos e depois partirmos então para a ação de combate e exploração sexual, né, da criança e adolescente, combate ao trabalho infantil e por meio do que? De atuações específicas. É importante frisar que dentro da nossa gestão nós temos claramente que é importante nós trabalharmos o Conselho Tutelar, darmos autonomia a esse Conselho, mas efetivamente garantir as políticas públicas que esse Conselho trabalha, que é a questão da reativa, a questão reativa daquela criança já que tem problemas de convivência familiar ou que necessita uma reintegração familiar. Então, alguns destaques nesse meio, é importante que o Conselho, né, nessa atual gestão, nós iremos articular para movimentarmos essa parceria, para que o Conselho Tutelar tire esse paradigma criado na sociedade de que é um Conselho Tutelar só para tirar pais de crianças. Mas essa não é a meta e nós estamos aqui para esclarecer e darmos essa conscientização, mas através da ação, que é o construtivismo social. Bom, vamos pontuar então essas metas que você elencou, né? E trazer para o exemplo. Estou vendo uma mãe lá em casa perguntando: minha filha está sem creche, né? Como que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente pode me ajudar? Lá perto de casa, por exemplo, está perguntando a mãe ainda, lá na Chácara Flórida tem uma construção parada lá e que agora retomaram as obras que dizem que ia ser uma creche. Aí outra mãe pergunta que aqui no centro da cidade existe uma creche já, uma boa estrutura, mas ela não pode, apesar de ela trabalhar no centro da cidade, ela não pode trazer a filha dela porque ela tem que matricular a filha no local mais próximo, mas o mais próximo dela é o bairro vizinho, que inclusive ela tem que pegar o ônibus. Como que o Conselho atua nessas situações? Vamos lá. Então, para esclarecer a questão da creche, é importante que nós iremos fazer logo mais um ato específico disso. Nós iremos cobrar, por via democrática mesmo, abaixo assinado, nós iremos para a praça pública, iremos cobrar da Secretaria de Educação um esclarecimento sobre essa proposta aprovada na lei orçamentária, que diminui o acesso à creche, aumenta o acesso ao ensino médio, e é importante frisar também, que eu havia esquecido, que o EJA, que é o ensino de jovens e adultos, que também é compartilhado no município, e isso o município não tem previsão de aumento, mas tem para o ensino médio. A crítica aqui não é contra o Ezequiel e nem contra o ensino médio. A crítica é, por que não estamos construindo creche, que é a atenção básica exclusiva do município? Agora, como que nós iremos resolver isso? O primeiro ponto é que o Conselho vai deliberar internamente a forma de formularmos uma comissão de participação e cobrança. O segundo ponto é, já requeremos e vamos voltar a requerer especificamente as ações orçamentárias. O que são isso? São lá números de ações específicas de cada município que são detalhados na lei orçamentária. Nós estamos cobrando explicações através de ofícios, processos administrativos. Nós iremos contar com a força de você, população, através da base assinado. Também nós iremos programar uma atividade de cadastramento e levantamento de quem são essas mães e quais são as crianças que precisam e quais são os bairros específicos, baseado onde? Naquela portaria que a prefeitura estabelece no próprio site, que diz lá todos os nomes, localidades e tudo mais, que é a listagem geral. A partir disso, nós iremos encaminhar para o Ministério Público uma atuação específica com o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque uma vez que nós reunimos essas mães e esses pais, essas crianças, e aí nós localizarmos elas, nós iremos partir então por uma ação judicial, cobrando que a Prefeitura tome esclarecimentos e principalmente cumpra o que está na legislação. É importante ressaltar que existe uma lei municipal daqui de Taubaté, lá desde 2011, que trata especificamente o quê? Que é, havendo a impossibilidade de vaga em creche pública, o município deverá pagar para uma creche particular até que se tenha uma creche pública. Essa lei não está em execução
existe também um termo de ajustamento de conduta, então uma série de coisas, documentos jurídicos, dos quais nós iremos utilizar para efetivamente cobrarmos. Mas é importante a gente frisar que a atuação do Conselho, que é de deliberar, de fiscalizar as políticas públicas, ela vai se pautar a partir de uma atividade programada. Essa atividade vai se iniciar principalmente agora com uma reunião de uma comissão específica para a questão da creche. Logo mais nós estaremos nas ruas pedindo assinatura, depois atuarmos recolhendo as informações de quem são essas mães e quem são essas crianças. Logo mais, a ação específica dentro da Câmara Municipal, pedido de esclarecimento e apoio dos vereadores, e depois também uma ação específica na Justiça com o Ministério Público e Defensoria Pública. Tudo isso para nós fecharmos e aí apresentar para o senhor prefeito municipal que ele tem que cumprir aquilo que é meta básica do Plano Nacional de Educação, que compete exclusivamente aos municípios o fornecimento de acesso à creche. É importante, só para terminar, para frisar, que Taubaté já aprovou o Sistema Único de Educação do ensino básico. Isso significa dizer que não tem mais vinculação à Diretoria Regional de Ensino. A vinculação é direta à Secretaria Estadual de Educação. Portanto, é de compromisso meu, mas também volto a reafirmar de compromisso desse Conselho da cidade, que nós iremos cobrar sim explicação sobre esse repasse de verba para o ensino médio e a não colocação e aceitação e cobrança da implementação do ensino na creche. Fiquei até cansado e eu pergunto, precisa passar por todas essas etapas para que o poder público, através da Prefeitura de Taubaté, simplesmente cumpra uma lei municipal e ofereça esse acesso às creches? O que dificulta tudo isso? Esse não cumprimento dessas leis. Sim, é importante essa pergunta, porque nós sabemos que a Prefeitura de Taubaté possui um orçamento de 1 bilhão e 100 milhões de reais, 1 bilhão e 400 milhões de reais, em média, eu não lembro o certo número, mas é mais de 1 bilhão de reais. Esse orçamento, boa parte dele é destinado para a educação. E dentro do orçamento da educação, nós temos uma per capita hoje em média de quase 5 mil reais por criança, que são os gastos da educação, né? Esse gasto é um gasto global que envolve inclusive recursos humanos, professores, estrutura, alimentação e tudo mais, mas é um gasto que eu falo que não encaro como gasto, mas como um investimento, porque nós estamos tratando das nossas crianças e do nosso futuro. Essas pessoas merecem dignidade no seu tratamento e principalmente em termos de educação, saúde no município. Mas por que eu fiz essa introdução? Para esclarecer para você, população, que a Prefeitura Municipal de Taubaté, quando ela promove discussão, que na verdade não promoveu, que deveria ter promovido, a discussão sobre o orçamento, em audiências públicas sobre a lei orçamentária, ela deveria já incluir na lei orçamentária a expansão das creches. Ela inclui, mas inclui muito pouco perto daquilo que é a demanda real. E aí, quando nós questionamos a Secretaria de Educação, a resposta sempre nos é o seguinte, de que essas crianças são de fora, que essas crianças não são do município de Taubaté, enfim. Só que esses discursos da secretária, ela é referendado pela Câmara Municipal. Então, o que acontece, população? É importante dizer que nós cobramos o poder público, temos que passar por todo esse procedimento. Por quê? Deixa eu só interromper você. Quando a secretária diz que as crianças são de fora, não tem uma seleção lá na Secretaria de Educação, onde a pessoa tem que apresentar os documentos para poder pôr o nome na lista? Documentos sejam esses: título de eleitor, que ele mora aqui em Taubaté, comprovante de IPTU, pagamento de conta, documentos comprovatórios da residência e domicílio da pessoa em Taubaté? Existe sim uma lista, existem regras específicas, existe já na própria secretaria uma pessoa só para cadastrar essa listagem. O que aconteceu? Graças à atuação de uma vereadora da cidade, a vereadora Lorene, fez com que pedisse a transparência dessa lista no site da prefeitura. Porque o que a gente tinha? Uma vez uma mãe pedia, mas uma mãe que tinha proximidade do poder público podia colocar o nome na lista e virava uma bagunça. Então, por uma questão de transparência que é necessário, reforçando sempre que democracia se faz com transparência também, e é um dos itens essenciais, a Secretaria, publicando essa listagem geral, fez com que levasse uma colocação geral de todas as crianças. O fato é que a Secretaria sabe de que existem umas regras específicas de atendimento a essa mãe, a essa criança especificamente.
Mas se ela não cumpre, o nosso dever enquanto conselheiro é também fiscalizar, mas mais do que nosso dever é da Câmara Municipal. E foi a própria Câmara Municipal de Taubaté que aprovou a lei orçamentária anual e aprovou também o Sistema Único de Educação do município e não quis discutir, e aí os motivos são políticos, não quis discutir o porquê dessa intervenção de aumento do ensino médio e não previsão de aumento da creche, sabendo ter mais de 2.000 crianças fora da creche. Então, assim, veja a população que nós estamos aqui para esclarecer. E é importante se dizer o que nós iremos montar esse movimento. Por quê? Porque nós entendemos que criança e adolescente têm prioridade no atendimento da educação, em especial a creche. E a atual gestão, infelizmente, não cumpre o seu dever legal de colocação e ampliação da creche. Já fez muito, mas ainda é pouco diante da atual demanda. E afirmo, essas crianças são do município de Taubaté, pelo fato de que nós estamos já levantando alguns dados e já estamos confrontando que pertencem realmente ao município. Bom, nós estamos falando de criança, vamos aproveitar para falar de adolescentes, né? E ainda na questão escolar. Você está falando que há um compartilhamento na questão do ensino médio, né? Com relação a isso. Esse compartilhamento abrange também o apoio do município à Secretaria de Educação do Estado, a Delegacia de Ensino do Estado, em situações, por exemplo, que a gente veio crescer muito, como a questão da violência na escola e as dificuldades que a própria escola estadual tem de infraestrutura com relação ao dentro e fora da escola também? Essa pergunta também, como todas são importantes, né? É importante a gente reafirmar que nosso município de Taubaté possui só uma escola de ensino médio. O que aconteceu? Após a promulgação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e aí as suas retificações, as resoluções internas do Conselho Estadual, Conselho Nacional de Educação, ficou esclarecido que nenhum município do país poderá criar ensino médio. Isso significa o quê? Aqueles que possuíam o ensino médio mantém-se, mas não pode mais, a partir da promulgação, criar mais um ensino médio. Em razão disso, ocorreu o quê? Que dentro da Prefeitura Municipal de Taubaté, a senhora secretária Edna Chamon visualizou que não posso criar, mas eu posso criar anexo do Ezequiel, que é a única escola hoje a qual nós temos hoje, que é a escola professor José Ezequiel de Souza. E esta escola, ela é exclusivamente do ensino médio do município. Agora, o município deve atuar na política de adolescentes, sim. É crucial que o município tenha as medidas de proteção, através do conselho tutelar, através das entidades da casa de acolhimento e, inclusive, as medidas de reintegração dessa criança, desse adolescente que saiu da Fundação Casa e retorna aqui para o município de Taubaté. Essa atenção básica, exclusivamente, também é de competência do município de Taubaté, porque é uma competência compartilhada, e o município, infelizmente, ele ainda é muito precário nesse atendimento. Se não é o atendimento feito por entidades que são organizações não governamentais e o atendimento único e exclusivamente do Conselho Tutelar, nós temos muito pouco feito pelo município. É fato que o CRAS, o CREAS, junto com o SUAS, no Sistema Único da Assistência Social, dentro do CEDIS, pratica sim atos de cadastramento, localização, e isso deve ser reconhecido, mas ainda é muito pouco diante da atual conjuntura de violência doméstica, da atual conjuntura de violência com criança e adolescente, da atual conjuntura de crianças e adolescentes que não têm interesse de ir para a escola, a evasão escolar. Então tudo isso é falta de quê? De um trabalho de investimento exclusivamente na política pública. E é importante frisar que o município de Taubaté não possui o plano municipal dos direitos da criança e adolescente. Isso é importante dizer o quê? Que se não existe plano, não existe então um orçamento da criança e adolescente, que é o exclusivo. E isso faz com que nós tenhamos dentro da administração pública uma verba global, que é utilizada para tudo, mas não há nada direcionado exclusivamente para a atuação da criança e adolescente. Existem programas internos, mas o orçamento não tem. Por isso que nós voltamos com essa missão dessa gestão de criarmos o orçamento da criança e adolescente e discutirmos sim com a Prefeitura Municipal de Taubaté o plano municipal, porque o plano municipal de medidas socioeducativas
o Plano Municipal de Primeira Infância e o Plano Municipal de Atuação dos Direitos da Criança e do Adolescente viabilizarão, então, as políticas públicas que nós teremos que enfrentar pelos próximos anos e como nós iremos fazer esse plano estudado tecnicamente, mas também a participação de pessoas da sociedade civil em nome do Conselho Municipal, para que nós elaboremos esse plano e pautemos sim, olha, Prefeitura, nós queremos a atuação nesta área especificamente, e para isso nós temos X projetos. Esses são os projetos, vai atender tantos mil crianças, tantos adolescentes, e os projetos ocorrerão em tais bairros. E é isso que nós estamos buscando. Mas, infelizmente, atualmente, nós não temos essa transparência. Isso é um privilégio, no sentido negativo, só de Taubaté, essa questão de não ter, por exemplo, um plano municipal? Então, ou é realidade de todas as cidades, por exemplo, aqui do entorno? Então, algumas cidades, né, até cidades menores, que possuem planos municipais, sim. Taubaté, dentro do Vale do Paraíba, aí, é uma das poucas cidades ainda que não desenvolveu isso, e não desenvolveu o OCA, que é o Orçamento da Criança e do Adolescente. Então, assim, nós temos cidades, por exemplo, como Ilhabela, que tem um município de 35 mil habitantes, em média, e que já tem OCA, e que já tem plano municipal. E Taubaté, enquanto tem mais de 300 mil pessoas, não possui isso. São José dos Campos já tem a discussão e já estão pautados lá a aprovação de lei e chamamento público e tudo mais, e Taubaté ainda está mitigado, ou seja, está engatinhando na construção de tudo isso. Mas é importante reforçar que nós estamos aqui para construir, e aí por isso que vem com essa atuação específica mais jovem do Cmdca, o qual já conversei com a secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social, para que nós possamos trabalhar em cima desses planos e desenvolver o OCA. É um marco histórico construído por você, sociedade, porque infelizmente o poder público ainda não conseguiu desenvolver. Higor Cauê, mas o poder público mandou aqui para a gente um e-mail, né? E dizendo, inclusive, eu gostaria do comentário seu a respeito e como o Cmdca pode trabalhar em cima disso, se isso é bom ou ruim para a cidade, mas a inauguração do Centro de Formação de Professores de Taubaté acontece nessa terça-feira, dia 6 de fevereiro, às 15 horas. Taubaté, por meio da Secretaria da Educação, inaugura na terça-feira, dia 6 às 15 horas, o Centro de Formação de Professores. O prédio está localizado na rua Emílio Inter, 108. Será realizado no local a formação de docentes e equipe gestora. Foram investidos R$ 717.547,63 na manutenção do prédio em serviço de infraestrutura. O piso térreo abriga a recepção, 2 salas de coordenação, 2 auditórios, 1 sala de reunião, 1 arquivo, 6 banheiros comuns e 1 com acessibilidade, além de elevador. O piso superior conta com 2 cozinhas, 9 salas, 2 salas para formação, 1 recepção, 1 arquivo, 1 banheiro, um almoxarifado. O centro de formação ficará ao lado da nova sede administrativa da Secretaria de Educação Taubaté. Então, amanhã às 15 horas, você acha que já está convidado, né? Não sei se mandaram o convite para você, mas aqui, como é o nosso presidente do Cmdca, com certeza você vai, né? Para conhecer esses novos centros de formação. Positivo, negativo, o espaço que eles estão se referindo aqui na Emílio Inter número 108 é onde funcionava uma gráfica muito tempo fechado lá, né? Eu sei que foi objeto, inclusive, de processo, né? Enfim, vai sair aqui o centro de formação. O que você acha disso, por favor? É importante a gente dizer que todas essas ações são positivas, sim, para o município. Nós precisamos de um centro de formação, mas, logicamente, é positiva a atuação nesse sentido da Secretaria, uma atuação de que possui a ideia de unificar um atendimento mais específico às pessoas, e eu concordo que o professor, todos têm que receber o suporte. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, a Secretaria de Educação, além de formar esse centro, e assim como ele frisou, esse prédio que foi objeto de ação judicial, questionamento do uso da verba pública, está destinando aí R$700 mil em média aí para a atuação disso. Eu quero dizer que, e reforçar para você que me assiste, que nós precisamos cuidar de nossos professores. Por quê? Nossos professores,
eles saem sim da universidade com uma preparação técnica qualificada e suficiente, mas as situações do dia a dia são tão vulneráveis, são tão alarmantes as situações das escolas públicas de Taubaté, que levam o professor a ter uma situação de estresse. Por quê? Uma vez que a política pública preventiva não é realizada efetivamente em cumprimento das metas e tudo mais, não é esclarecido e não há uma intenção positiva e exclusiva para a atuação de criança e adolescente, faz com que o professor tenha que ser aquele porta-voz, aquele filtro, é o primeiro a receber a criança e o adolescente na situação da vulnerabilidade social, é o primeiro a receber as demandas de pais e alunos, muitas vezes fazendo mais até do que o seu dever de professor. Então, eu quero dizer o seguinte, a Secretaria, ela quer fazer formação, mas nós temos que atentar qual é o tipo de conteúdo que quer se passar, qual é o tipo de, que matéria, qual é o número de professores, quais são as metas que existem por trás desse projeto, e aqui eu reafirmo, é importante ter, mas nós temos que analisar que, será que estão cuidando de nossos professores que precisam de atenção especial por questão psicológica, por questão de estresse, professor que tem sala superlotada, e será que se nós atuarmos somente na formação do professor é suficiente? Eu creio que não. A princípio, nós precisamos, além disso, nós criarmos uma política efetiva de atuação de um plano municipal para o aluno que vai chegar na sala de aula, um aluno que vai chegar com uma estrutura social melhor. Se nós não temos uma atenção básica preventiva lá na raiz, nós teremos professores altamente formados, mas que não conseguirão desenvolver os seus projetos de atuação, e aí corre o risco até de serem punidos, porque não cumprem as metas do município em termos de educação. Mas aí questiono, a culpa é do professor ou a culpa é da despreparação da preventiva social? Então, assim, quer fazer formação? Façamos, e isso é positivo. Amanhã estarei lá, mas eu quero também deixar essa crítica. Devemos cuidar de nossos professores. Você, professora, professor que me assiste, sabe, e você, aluno, também sabe da dificuldade que é hoje estar na sala de aula, sabe das tarefas que são levadas em jornadas duplas ou jornada tripla. É importante ainda dizer que a Prefeitura Municipal de Taubaté, do ponto de vista moral, porque legal está certo, mas do ponto de vista moral, nós questionarmos o seguinte: professores que estavam gestantes não puderam atribuir aula, e aí nós temos uma situação muito grave, porque se imagina, um professor que não é bem cuidado nesse sentido, professor que dobrava a sua carga horária, havia um costume jurídico de dobrar a carga horária, e aí na última atribuição, a Prefeitura cortou os professores gestantes, cortou os professores que tiveram falta justificadas por médicos. Então todas essas discussões eu me levo a questionar: professor, você já está bem formado, precisamos de mais formação ou precisamos de atenção básica preventiva social e uma atenção exclusiva a você, professor e professora, e principalmente a integração dos pais com as escolas, porque o professor, ele está lá para ensinar aquilo que está no conteúdo programático da grade curricular, e não para educar e dar valores estrutural da família. Higor, quando você elenca aí as situações em que o poder público, o gestor público municipal tem a necessidade de cumprir as metas, as leis, as legislações, o cuidado básico e humano com os envolvidos em todos os segmentos voltados à criança e adolescente, quando ele não faz isso, ele está descumprindo uma regra que pode ser prejudicial para o município, né? Existe um prêmio, uma documentação a respeito ao prefeito amigo da criança e do adolescente, que se não bem trabalhado, se não aparecer a atuação do prefeito nesses aspectos, o que acontece? O projeto, que chama um projeto criado pela instituição Abrinq, é um projeto que vai dar uma certificação para o prefeito municipal, que chama prefeito amigo da criança e do adolescente. O que acontece é o seguinte: o município de Taubaté, após anos, não se havia se inscrito, e esse ano o município se inscreveu, na verdade no ano passado para esse ano. Em razão disso, foi destinado então que o preenchimento do cadastro, ele precisa ter a validação do prefeito municipal, do presidente do Cmdca e também depois a articulação do setor social da nossa cidade. O que acontece?
uma vez que o município carece de programas específicos à criança e adolescente, carece de transparência orçamentária, carece de esclarecimento quanto às suas metas específicas, não tem plano municipal, faz com que o prefeito não receba o selo lá, o título de prefeito amigo da criança e adolescente. Isso é muito mais um título comemorativo do que prejudicialmente à sociedade. Por quê? Porque o que acontece? Uma vez que não há políticas públicas, nossa criança irá sentir no dia a dia a realidade de ausência do poder público na vida dela. E a ausência essa que é a ausência básica: saúde, educação, transportes públicos, inclusive a discussão da BC Transporte, são N pautas que está relacionada à criança e adolescente que vai para a escola, as pautas das crianças que são da zona rural e que têm dificuldade de acesso a ônibus. Tudo isso mostra com que um despreocupamento em relação à criança e adolescente. Agora, o prefeito, hoje, atualmente, não é amigo da criança e adolescente, e reafirmo isso por quê? Porque não assim por um título, e aqui entre aspas, mas não é pelo fato de que não há detalhamento, não há esclarecimento quanto à verba e o orçamento utilizado para criança e adolescente, não há um plano municipal, e enquanto não houver, ele não recebe esse título. A partir do momento que ele participar efetivamente da vida das crianças e adolescentes do município, ele passa então a ter esse título dentro dos ditames da Fundação Abrinq. Eu quero frisar, aproveitando essa oportunidade, para dizer o seguinte: eu não estou validando o projeto pelo fato de que o projeto ele é muito bonito, mas não valido o orçamento apresentado pelo município de Taubaté. Então, assim, é uma explicação pública e está aberto aí. O município já oficiei, abriu um processo administrativo para que o município tome ciência de que, se não houver esclarecimento e tomar item por item de verbas exclusivas à criança e adolescente, plano municipal de aplicação e atuação, nós não, e essa prerrogativa é do presidente do Cmdca, e por uma questão de atender a você, pai e mãe, atender a criança e adolescente na atual situação que estamos vivendo de violência e de agravamento da situação de vulnerabilidade social, eu reafirmo, não irei validar esse programa, dado o orçamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Taubaté. A pergunta que eu faço novamente: não validando esse selo, a cidade corre risco de perder algum tipo de investimento direto ou indireto? Isso, a cidade corre risco de perder um investimento indireto. A Fundação Abrinq, ela oferece para a cidade um investimento de suporte técnico para a saúde. E em razão da não validação disso por um motivo, no meu caso, de falta de transparência do orçamento público da criança e adolescente, faz com que a cidade não receba esse selo prefeito amigo da criança e adolescente. Em consequência, perdemos todas as instruções técnicas trazidas pela Abrinq para ajudar o suporte social da cidade e dar mais um passo além das políticas públicas, que eles colocam agentes deles para formar pessoas internamente no gestores públicos e permitir que essa política pública tenha uma continuidade independente de política de governo atual. E aí passa-se o governo, mas fica-se a política efetivamente. E essa política vai diretamente ao seu anseio, que é a da sociedade. Quais são os passos que o gestor público local precisa, então, fazer? E daí serve para os outros prefeitos de toda a região para aproveitar também e ter conhecimento e procurar o conselho da própria cidade para poder ter esse diálogo, né? Então é importante a gente frisar isso, não só da região, como o nosso programa também é assistido no Brasil todo, né? É importante isso. Quais são os passos que o gestor público ele tem que adotar para poder criar um plano municipal voltado aos direitos da criança e adolescente, e quanto tempo isso leva? Pode ser a curto prazo? Como que é esse trabalho? O que acontece? Para que possa pleitear isso, existem uns requisitos específicos da Fundação Abrinq, mas a priori, primeiro passo, ter diálogo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, elaborar o plano municipal, após elaborar isso, elaborar o orçamento da criança e adolescente, que nada mais é do que você pegar a peça orçamentária e desmembrar exclusivamente as ações programadas. E aí, programada significa executar projetos em específicos à criança e ao adolescente. Dado isso, você vai ter uma planilha na tua mão.
A Fundação Abrinq existe uma plataforma, ela vai questionar mapa do ano de 2016, porque a gente sempre fala dos anos anteriores. Mapa do ano 2017, referente à lei orçamentária aprovada em 2016 para 2017. O mapa 2018 é referente à lei orçamentária de 2017 para 2018. Então a gente faz o seguinte, nessa plataforma o prefeito, no caso por sua gestão, vai lançar lá as informações. OCA da saúde, Orçamento da Criança e Adolescente para a saúde, atuação exclusiva, atenção básica, valor, meta, quanto foi usado, qual o projeto que usou. Feito tudo isso, OCA da educação, OCA da proteção social, OCA do meio ambiente, OCA da atuação social. Feito todo esse esclarecimento da plataforma, será gerado um questionário. Esse questionário vai perguntar quantos projetos tem, quais são as entidades, quem são o terceiro setor da cidade, o CRAS, qual é a atuação, quais são as frentes, e, enfim. Vai questionar, existe programa de aleitamento do município, e inclusive Taubaté só tem porque uma entidade possui, e o município em si não tem. Não existe o controle de óbito de criança e adolescente, é uma coisa que tem que existir no município. Existe um trabalho de prevenção, número, estatística de tudo isso? Infelizmente, atualmente não. Mas vai ser questionado vários itens, são em média aí dá 38 laudas de perguntas, é muita pergunta, mas é importante, por quê? Após feito isso, vai gerar um mapa geral. Esse mapa geral gerado lá na plataforma vai dizer a per capita do município, ou seja, quanto se gasta efetivamente para a criança, quanto se gasta para o adolescente em cada atuação, seja ela da educação, na saúde, no meio ambiente, e através desse tipo de transparência faz com que nós consigamos otimizar os projetos já realizados e planejar para melhorar o orçamento para o ano seguinte, perpetuando uma atuação de política pública efetiva. Em consequência, nós recebemos o título Prefeito Amigo da Criança e Adolescente e, mais do que esse título, nós recebemos o apoio técnico supervisionado de profissionais altamente gabaritados pela Unesco e pela Abrinq para participar da atividade de inclusão social, atividade de construção do ser social criança e adolescente no município. Bom, tudo isso acaba fazendo parte da rede de proteção e de promoção, né, da criança e adolescente, que evita questões, por exemplo, como você elencou aí, a questão da exploração infantil, a questão da criminalidade junto ao menor, né, o crescimento aí vertiginoso da violência voltado à criança e adolescente também na cidade, que nós temos acompanhado via imprensa, né? Tudo isso acaba gerando essa rede de proteção e é um investimento, quer dizer, que não, como você falou, não é palpável, mas ele é sentido, né? na própria sociedade, né? Isso mesmo. Uma vez que nós consigamos realizar sempre políticas públicas, e não só aquelas que são já executadas, mas ampliarmos isso, otimizarmos, garantirmos transparência, e porque dinheiro não falta em Taubaté, o que falta é a capacidade de gerir isso, e a gestão pública de que estou tratando especificamente. Quando nós não temos uma gestão pública de transparência, uma gestão pública que elenca as prioridades, dialogado com a sociedade, que é por porta-voz do Conselho, e cria-se planos municipais, nós temos todas essas consequências, aumento da criminalidade, aumento da mortalidade e principalmente o aumento do encarceramento do jovem. E aí eu falo jovem e inclui desde o do adolescente até o adulto. Então, tudo isso, quando nós mudamos esse paradigma, mudamos essa realidade através da inclusão do OCA, do Plano Municipal e dos projetos programadamente, tendo investimento corretamente, nós conseguimos criar essa rede de proteção. E essa rede de proteção irá diretamente influenciar na garantia futuro de uma dignidade da pessoa humana para aqueles que são adultos, mas principalmente para a criança e adolescente como o futuro do nosso país. E aí, quando nós temos essa rede de proteção que vai ser sentido na escola, no serviço social, no transporte, tudo de qualidade, nós consequentemente teremos o quê? Uma diminuição da violência, uma diminuição do desemprego, uma diminuição
diminuição da questão da vulnerabilidade sexual da criança, e isso diminui até erradicar, mas só se acontece isso a partir de políticas públicas efetivas. É possível fazer? É, e eu digo claramente, estou aberto ao prefeito municipal, mas até o momento a agenda dele não permitiu nós conversarmos sobre isso. Bom, já que o prefeito ainda não quer conversar, mas creio que de repente a própria assessoria, a partir da sua vinda aqui, possa sensibilizar o prefeito e marcar ainda esse mês, né, ou até no começo do mês que vem, uma reunião aí com o nosso presidente do Cmdca. Mas a gente está falando do prefeito municipal, falando do gestor público municipal, do poder público em si, e também estamos esquecendo de falar da responsabilidade de quem está do outro lado, do cidadão comum. Né? Por exemplo, o Cmdca tem um projeto junto com a Receita Federal, né, voltado aí a investimentos no Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, mas o cidadão comum, ou por desconhecimento, ou por falta de procurar mesmo as informações, acaba não investindo, né? Como que ele pode investir? Quais são as responsabilidades dele, além desse investimento? Muito importante essa pergunta também, e aí é importante esclarecer o seguinte, que política pública, ela não basta só ser realizada, é necessária uma fiscalização para que haja continuidade, reajuste, atendimento daquela realidade regionalizada, daquela sociedade específica. Eu falo dos bairros, as creches, as escolas, para a gente criar políticas de proteção e de atuação preventiva e reativa em cima de cada item desse. A partir desse ponto, nós temos então esse programa, que é uma parceria criada pelo Cmdca, em parceria à Receita Federal, que permite você, contribuinte, que possui aí o dever, né, legal de prestar imposto de renda à União, de já destinar no momento da prestação do imposto de renda uma porcentagem à criança e adolescente. Essa porcentagem vai para um fundo municipal, que foi criado por uma lei municipal, a Lei 3.721 de 99. Esta lei fala com que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente vai gerir esse fundo. Esse fundo, uma vez que você destina exclusivamente lá, através da sua doação, a sua prestação do imposto de renda, vai fazer com que crie-se um montante. Esse montante, o Conselho Municipal vai deliberar a forma de que será usado esse dinheiro, não é o poder público, é o Conselho Municipal, e o Conselho Municipal vai fazer essa deliberação, chamar as entidades e vai utilizar esse dinheiro para manter as atuais ou as futuras ou as que estão por vir, as entidades que trabalham dentro daquelas metas atuais, dado a realidade do município. Então, isso significa dizer o quê? Que você, contribuinte, tem duas responsabilidades a priori. A primeira que é aquela básica de participar do processo democrático, de cobrar e fazer cobrança em cima da prefeitura, em cima da Câmara Municipal para a atuação dos políticos e gestores dessa cidade. A segunda atuação é essa parceria do leão amigo da criança e adolescente. Você quer ajudar uma entidade, não sabe como? Utilize esse portal e esse canal. E de que forma você faz isso? No momento do lançamento, lá no DARF, no sistema, tem uma possibilidade escrita assim, destinação exclusiva à criança e adolescente, ECA. Ou seja, quando o seu computador for lançar, vai ter uma destinação lá. Você pode destinar até 1% pessoa física, 1% pessoa jurídica e 6% a pessoa física. Me desculpe se tiver alguma coisa errada, porque existem várias portarias enquanto a quantidade e tudo mais. Mas você pode procurar o conselho lá, nós iremos dar um recibo para você, do qual você irá deduzir diretamente do seu imposto essa porcentagem, e essa porcentagem irá ser levada para o fundo municipal, que irá manter as entidades que já executam e as que estão por vir políticas públicas. Bom, gostaria até que você esclarecesse isso. As entidades que são beneficiadas são todas as entidades do município ou só aquelas que estão ligadas e aprovadas, referendadas pelo Cmdca? Inclusive, no ano passado eu recebi uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, eu acho que ele pode até falar o nome dele, que ele, segundo a informação que ele nos passou, que é o Homem Montanha, que foi destinado o recurso à entidade que ele representa, mas não chegou. Mas no caso, eu acho que ele não está nem inscrito no Cmdca. Vamos esclarecer, né? Vamos esclarecer como que funciona esse procedimento. O primeiro passo nós iremos abrir um edital de cadastramento, esse cadastramento de ação daqueles que estão cadastrados no Cmdca e o levantamento. Esse levantamento é feito de acordo com o marco regulatório. Essa lei específica, uma lei federal, essa lei permite o quê? Que
faça-se convênio entre o poder público e as entidades sociais. Quem delibera sobre tudo isso é uma atuação de união da Prefeitura com o Conselho Municipal. Mas um dos requisitos é estar cadastrado no Cmdca. E para estar cadastrado no Conselho, é necessário pleitear através de diversas documentação. Tem que ter o laudo do bombeiro, nós iremos fazer visita, o plano de trabalho tem que estar esclarecido, e tudo isso existe documentação para dar segurança para você, contribuinte, de que esse dinheiro não é usado para qualquer pessoa ou para qualquer projeto. É um projeto fiscalizado, autuado mensalmente pelo Conselho Municipal e, inclusive, pela própria Auditoria de Contas e a própria Receita Federal. Porque se esse dinheiro não é utilizado, nós prestamos conta e temos que justificar por que não foi usado. Agora, a documentação ela é altamente burocrática e extensa. E é importante dizer o seguinte: no momento que se abre, vai ficar aberto durante o período da inscrição. E aí, você que tem entidade, quer participar e pleitear, faça a inscrição, e aí a gente vai analisar as documentações através de uma comissão de seleção, especificamente o empenho dessa verba. Mas, sobre a questão do A Montanha, que é conhecido na cidade, o que é importante dizer é o seguinte: eu não sei dizer a você se ele está ou não cadastrado no Cmdca, mas é importante que, se ele estiver me ouvindo, que ele faça o cadastramento, nos procure, que atenda as documentações. Lembrando, eu não permito o descumprimento da lei, ao contrário do município. Se eu não permito o descumprimento da lei, isso significa dizer o quê? Que se a entidade não se adequar àquela legislação que foi criada especificamente para esse tipo de convênio, nós não iremos atender mesmo. Nós atendemos a partir do momento que existe transparência, atendimento da documentação e prestação de contas dos trabalhos. É importante frisar que as entidades que preenchem esses requisitos sofrem uma dificuldade, mas eu vou esclarecer: a dificuldade do pagamento. Esse pagamento, ou seja, existe o dinheiro lá destinado e tem que ser repassado. Como que funciona o fluxograma da Prefeitura? Sai lá do setor nosso de projetos, faz o projeto, indica quais são os projetos atendidos e qual será o orçamento para cada projeto. A partir do momento que tem entidades pleiteando, nós levamos para a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, aí é aberto um edital, é apresentado esse projeto, após isso vai ser publicado, encaminhado para o setor de compras, encaminhado para o setor da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, vai para o setor de fiscalização e auditoria, vai para o setor de contratos, do contrato volta para a Procuradoria, vai para o empenho da verba, depois publica, tem todo um trâmite, tem tempo, período para fazer tudo isso. Só que a maior dos entraves é essa burocracia, porque nem é tanto a entidade atender a documentação. O problema está na Prefeitura de Taubaté criar um excesso de burocracia, e eu entendo que é por uma questão legal, de transparência interna e controle, mas eu digo tempo de atendimento desses processos. Um exemplo, um processo que entrou em 2014 pleiteando verba do FUNCAD, nós liberamos verba agora. Por quê? Desde 2014, a Prefeitura ficou, passa para um setor, passa para outro setor, manda um parecer para quem? Então, assim, para nós minimizarmos essa situação, o que a gente propôs nessa gestão já? Nós nomeamos 2 integrantes para, junto da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, sentar, elaborar o edital o quanto antes, elaborar o edital, estabelecidas as metas, fiscalizar, já nomeamos quem vai fiscalizar o FUNCAD, já nomeamos quem vai integrar a comissão de cadastramento e seleção, a partir de tudo isso, para poder acelerar o procedimento. E qual que é meu dever, e aí com você, sociedade e entidade? É esclarecer como que deve ser dada essa documentação, e isso será publicado em Diário Oficial do município. Isso faz parte daquele processo, então, das metas de desburocratizar esse acesso das entidades, né, dentro do novo marco regulatório. E o nosso programa está quase acabando. 1 hora é muito rápido, é o tempo da gente só respirar, né? Porque as informações são muitas, cada dia surgem novas demandas, né? Mas você também destacou a questão de propagar as atividades do Cmdca, né? O que temos agora para os próximos dias, quais as ações, como que as pessoas têm acesso a essas atividades, reuniões, etc. e tal. Para propagar essas atividades, nós iremos reforçar a página do Facebook, do qual você poderá acompanhar diretamente por meio do Facebook, que é o Cmdca Taubaté.
E aí você pode adicionar lá tanto a página quanto o perfil, porque o perfil tem uma limitação de 5.000 pessoas e a gente vai passar até a página também. O outro propósito é atuações de eventos. Nós iremos criar eventos na internet e iremos ir para a rua para participar dessas atividades, e você será avisado. Eu espero que a Secretaria de Educação colabore com a propagação dos informativos dentro das escolas, fazendo com que atinja cada vez mais o número de pessoas. Passado isso, nós temos outra atuação que dentro de breve já estamos estreitando aqui, e aí conto com a ajuda da TV Cidade, para nós elaborarmos um espaço também junto aos jornais da cidade, para nós utilizarmos esse veículo de comunicação social, para que façamos essa propagação de uma mensagem do bem, dessa mensagem que veio para a construção social efetivamente, junto com o Conselho Municipal. Amanhã, reunião do Conselho, às 9 horas da manhã. Qual é a pauta? Amanhã, para a reunião do Conselho, nós temos algumas pautas que são a abertura e levantamento e discussão de processos, a cobrança que eu fiz do poder público, especificamente das ausências, porque o poder público, inclusive, mandou gente que está exonerada para compor o Conselho, o que eu falo que é uma falta de respeito com o Conselho Municipal, mas isso já está sendo sanado. A outra questão, nós iremos discutir sobre já a questão do FUNCAD, a verba que vai para o FUNCAD, a atuação, a campanha, a ampliação, os ofícios internos. Nós temos pauta também de discussão do Conselho Tutelar, de algumas atuações do Conselho, e também dos abrigos e acolhimento do município. Então tem trabalho para fazer, tem bastante coisa, né? E mais alguma consideração para deixar claro para os nossos telespectadores, e reafirmando nossos parabéns aí também pela eleição, né? O Conselho o presidente mais novo entre todos os conselheiros, né? Em todos os líderes de conselho da nossa cidade, que são 17, isso? Isso. O presidente e a vice-presidente também, que é a Lina, né? Isso. Chamando os dois da minha idade, gente. É isso aí, assim, eu tenho a honra de poder participar dessa atividade, desse conselho, dos espaços públicos, porque é nessa forma de nós, juventudes, estudarmos, estarmos preparados, ocuparmos esses espaços. E só para encerrar, eu quero mais uma vez agradecer a TV Cidade e reforçar. Venham conhecer o Cmdca, fica na Praça Coronel Vitoriano, sem número, ali no Centro Cultural, a sede da Secretaria de Turismo. Nós estamos funcionando nesse mês de fevereiro só no período da tarde, durante a semana, por conta de uma férias da servidora. Mas durante o restante do ano, irá funcionar das 8 da manhã até as 6 da tarde. Venham para conhecer o Cmdca, vamos fazer parceria, unir as forças, porque temos muito a fazer por nosso futuro, que é as crianças e adolescentes. Muito obrigado. Aproveitar e mandar um abraço a todos os conselheiros também que estão mexendo na camisa e querendo fazer transformações na nossa cidade, pensando na criança e adolescente, que não é o futuro nosso, não é o nosso presente. Então a gente tem que cuidar hoje para não chorar amanhã, e sim para a gente poder ter muitas alegrias com eles, né? Quem sabe sejam grandes administradores, melhores que nós que estamos por aqui hoje, né? E grandes profissionais de todas as áreas. Bom, o Jefinho já ergueu lá, está na hora da gente ir embora nessa segunda-feira, dia 5 de fevereiro, agradecendo ao Mário Jefferson, nosso presidente aqui, nosso técnico aqui também no programa das 6. Eu agradeço também a você que está nos acompanhando pelo canal 3, e amanhã estaremos aqui novamente. Uma ótima segunda-feira para você e boa noite.